Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e esse vídeo é para falar um pouquinho sobre o que vai ser visto nesse capítulo 3, nessa playlist do capítulo 3. Então, eu estou seguindo o livro do Fox e nesse livro, né, o capítulo 3, ele lida com a estática dos fluidos. Tá? Então, o que é a estática dos fluidos? É o comportamento dos fluidos em repouso. Então, os principais tópicos que a gente vai ver são a equação básica da estática dos fluidos. Essa equação ela rege, né, a distribuição de pressões em um meio estacionário, em um meio fluido estacionário. Então, nós temos duas situações. Uma que lida com os fluidos incompressíveis, ou seja, a densidade desses fluidos não varia. Então, nesse caso, seria a equação básica que todo mundo já conhece, né, ΔP igual a ρGH. E a gente trabalha também com uma situação dos fluidos compressíveis, porque o que acontece? Se eu tenho uma coluna de fluido, a densidade desse fluido pode variar ao longo dessa coluna de fluido. Então, para líquidos comuns, gases comuns de pequenas profundidades, né, de pequenas colunas, a densidade pode até ser assumida constante, mas quando a gente está trabalhando, por exemplo, com a atmosfera, que eu tenho grandes variações de pressão, essa variação da densidade precisa ser levada em consideração. Então, a gente vê uma situação para a atmosfera padrão, considerando aí a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera. A gente lida também com os conceitos de pressão absoluta, pressão manométrica e pressão vacuométrica. Depois a gente muda, né, para estudar a distribuição de forças em superfícies submersas, que seria, no caso, as comportas. O livro do Fox, ele adota uma metodologia que eu acho um pouco difícil, tá? Principalmente para aquelas pessoas que não têm uma base avançada de momento de inércia e esse tipo de análise que é muito comum na engenharia mecânica e na engenharia civil. Então, eu uso a abordagem do livro do White, que ele trabalha com dois métodos um pouco mais simples de serem adotados ou de serem aplicados. Um é esse método da integral e outro é o método da equação. Está escrito errado aí, mas é método da equação. Depois a gente passa para a parte de forças hidrostáticas sobre corpos submersos, tá? Então a diferença entre a superfície e o corpo é que a superfície tem duas dimensões maiores que uma terceira. Então a espessura da superfície é muito pequena e pode ser desprezada a variação de pressão da parte superior para a parte inferior. Quando eu lido com corpos, as três dimensões são da mesma ordem de grandeza. E aí a gente trabalha não mais com as forças hidrostáticas no sentido da comporta, e sim empuxo. E a gente vê o princípio de Arquimedes, que estabelece módulos, direção e sentido dessa força de empuxo. Bom, isso é o principal aí do capítulo, né? Só que para estudar isso a gente precisa de alguns conceitos matemáticos. Então vou dar uma passadinha por eles para vocês já chegarem no capítulo tendo um conhecimento um pouco maior do que estudar. Então a primeira coisa, é a mais simples de todas, né? Que é sistemas de equações. Então quando eu tenho um sistema de equações, no caso aqui da manometria, seria algo semelhante a isso aqui. Eu vou escrever uma equação para diferença de pressão. Então, eu vou ter P1 em função de P2, que seria a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2, P2 em função de P3 e P3 em função de P4. Então, eu tenho um sistema de equações. Eu tenho pressões intermediárias, no caso P2 e P3, e eu quero achar, por exemplo, a relação entre P1 e P4, ou conhecendo uma das duas, eu quero achar a outra. Tá? Então, o sistema de equações seria, por exemplo, né? Nesse caso aqui, eu sei que P1 é igual a P2 mais alguma coisa. Então, só que como P2 é igual a P3 mais isso aqui, eu vou substituir esse P2 aqui dentro e aí eu tenho uma equação para P1 em função de P3. Só que conhecendo P3 em função de P4, eu posso substituir também e eu acho uma equação para P1 em função de P4. Ou nesse caso aqui, eu poderia simplesmente somar essas equações e aí eu eliminaria essas pressões intermediárias e acharia a relação entre P1 e P4. Então, a solução básica mesmo de um sistema de equações. A gente precisa, né, saber resolver integrais, só que as integrais que aparecem nesse capítulo são relativamente simples. Então, por exemplo, eu teria a integral do polinômio. Integral de x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Isso se n for diferente de menos 1. Se o n for igual a menos 1, seria a integral de dx sobre x, que é o ln de módulo de x, né? Mas para nós a gente pode trabalhar com ln de x.
que ele vai ser sempre positivo. Um outro ponto que precisa ser visto é que quando a gente resolve uma integral, a gente tem que estabelecer, né, se essa integral vai ser uma integral definida ou indefinida. Para a integral definida, eu tenho que aplicar limites de integração. Então, por exemplo, a integral de x2 dx entre x0 e x1 seria a integral de x2 dx é x3 sobre 3. Quando eu aplico os limites, x3 sobre 3 para o ponto final, menos x3 sobre 3 para o ponto inicial. Então, essa abordagem, ela é usada quando a gente conhece os limites de integração, quando eu conheço os valores de x nesses limites, né, x0 e x1. Quando eu não conheço, eu trabalho com integral indefinida, que seria o quê? Eu resolvo a integral e adiciono uma constante de integração. E essa constante de integração, ela é determinada partindo-se de condições de controle. No caso de resolver o problema usando o método da equação, a gente precisa resgatar o conceito de momento de inércia e produto de inércia. Então, o momento de inércia xx seria a integral de y ao quadrado dA. Se eu tivesse y, seria a integral de x ao quadrado dA. E eu tenho também o produto de inércia, que a gente chama de xy, que seria a integral de xy dA. Na verdade, a gente não precisa saber resolver essas integrais quando está trabalhando com o conceito de comporta plano, tá? Por quê? Porque normalmente a gente trabalha com formas geométricas conhecidas, principalmente o retângulo, tá? E para essas formas conhecidas, a gente já tem expressões definidas ou determinadas para o momento de inércia. Então, existe essa figura, né? Essa figura foi retirada do livro do White, que é Mecânica dos Fluidos, e ele assume que a origem do sistema de coordenadas está no centro de gravidade da forma. Então, nesse caso aqui, por exemplo, pegando o retângulo, eu tenho comprimento L, largura B, e a origem aqui no centro de gravidade, que estaria na metade. Então, o Ix seria BL3 sobre 12. Considerando, claro, né, o y para cima e o x para a direita. O xy é zero, porque a forma é simétrica. Então, essas duas grandezas aqui, elas exigem a definição da posição do centro de gravidade. Desculpa, a posição da origem no centro de gravidade. A área não. Qualquer que seja a origem, a área vai ser B vezes R. Se eu pego um círculo, a área é PR2, o Ix PR4 sobre 4, e o XY0 também, porque ela também é uma forma simétrica. No caso aqui, um semicírculo e aqui um triângulo. A gente tem essas expressões mais comuns. Então, na verdade, nesse capítulo a gente trabalha com essas expressões, para o Ix e para o Ixy, sem precisar da definição, né, de resolver aquela integral. Então, aqui já facilita bastante. Um outro conceito que é necessário para entender a dedução da expressão é o conceito de expansão em série de Taylor. Então, uma série é uma soma de termos. Tá? A gente vai usar aqui essa expansão em série de Taylor no contexto para determinar a variação de uma propriedade qualquer entre duas faces de um elemento. Tá? Então, a expansão em série de Taylor é isso daqui. Se eu quero saber a pressão, no caso, a propriedade, né? Na posição x mais dx, então aqui é um elemento, essa direção é x, a direção vertical é y, essa distância percorrida aqui é dx, essa distância percorrida aqui é dy. Então, se eu quero saber o valor da propriedade nessa face em relação ao valor da propriedade na face esquerda, eu posso usar isso daqui. Então, a propriedade na face da direita seria a propriedade na face da esquerda, mais esses termos aqui, que é justamente a expansão em série de Taylor. Então, seria o gradiente de primeira ordem, vezes o dx dividido por 1 fatorial, mais a derivada cilindra, vezes o dx ao quadrado, mais 2 fatorial. É uma série infinita, então teria mais termos aqui. Só que, como esse meu elemento, né, é infinitesimal, esse dx é muito pequeno. Então, quando eu começo a elevar ele ao quadrado, elevar ao cubo, esse número vai ficando cada vez menor. E aí os termos de ordem superior, né, eles vão ficando cada vez menores e podem ser desprezados, de maneira que a gente trabalha só com a primeira derivada. Tá? A gente trabalha truncando a série nesse ponto aqui. Que, na verdade,
Parece estranho, né? Mas é simplesmente a gente assumir que a propriedade está variando linearmente entre esses pontos. O que eu estou fazendo, né? Então, vamos supor que tem um gráfico de uma forma qualquer para a função, tá? Que é essa linha mais grossa, e eu estou assumindo que o meu elemento, né, ele é muito pequeno, infinitesimal, então eu estou variando de x a x mais dx, onde esse dx é muito pequeno. Então, eu estou usando aí o conceito do limite da derivada, que é o que? Aproximar por uma reta. Quando ele é muito pequenininho, essa aproximação passa a ser mais próxima da verdade. Então, eu vou fazer o quê? Meu gradiente é aproximadamente igual à diferença que seria o ΔP sobre o ΔX, ou seja, o P final menos o P inicial, que é P em x mais dx menos P em x, dividido pelo ΔX, que seria o x final menos o x inicial, ou seja, x mais dx menos x. Então, isso daqui daria dx. Então, na verdade, quando eu uso isso daqui, é a mesma coisa de eu estar falando isso. Porque se a gente pegar aqui, ó, P em x mais dx menos P de x dividido pelo dx, me dá o gradiente. Ou seja, essa equação é análoga a essa, similar a essa. Então, usar a expansão em série de Taylor, colocando a série nesse termo aqui, é a mesma coisa de eu assumir que a propriedade varia linearmente entre esses dois pontos. Então, esse é um conceito muito usado aqui no nosso curso de mecânica dos fluidos, e especialmente nesse capítulo 3, para chegar na equação fundamental da hidrostática. Bom, acho que era esses os principais conceitos. Coloco-me à disposição. Se tiverem dúvida, pode mandar. Muito obrigada.